Olá, por aqui Joel. Quero compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor tem posto no meu coração agora nos últimos dias. Na verdade, é algo que já aconteceu comigo, palavra pela qual eu passei há um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio atrás, quando eu estive hospitalizado com Covid. Assim que eu saí da UTI, depois de uma situação bastante difícil e complicada, e fui para o quarto, no segundo dia no quarto eu descobri que a minha esposa também estava internada. E aí ela veio no segundo dia que eu estava no quarto para um quarto próximo ao meu, porque a ala era separada, então os tratados de Covid ficavam em uma ala. E nessa ala ficavam os quartos de homens e de mulheres. Só que ela ouvia eu tossir. Ouvindo eu tossir, ela já me conhecia, sabia que era eu. E eu sei que no segundo dia que ela havia vindo, então o terceiro dia que eu estava no quarto, uma enfermeira me buscou no quarto, me pôs numa garrafa de oxigênio, eu estava no oxigênio ainda, e me levou até o quarto dela. E aí ela queria me ver muito, claro, eu também queria vê-la. Jantamos juntos naquela noite ali no quarto, e eu fiquei ali por uma meia hora com ela, mas com muita dificuldade de respirar, então isso também assustou um pouco ela. Eu voltei e me levaram novamente para o quarto. No dia seguinte, de novo uma enfermeira me buscou, né? Minha esposa pediu, a Cláudia pediu, e ela me buscou, e eu confesso que eu estava um pouco aflito, porque eu tinha dificuldade de respirar naquele cilindro, né? O oxigênio do cilindro que vai na cadeira de rodas, ele é um pouco diferente do que está respirando com o respirador que já está ali no leito. E eu fui para o quarto dela, a gente conversou um pouco, fizemos um vídeo juntos para os nossos filhos, um áudio, me parece, eu não lembro se um vídeo ou um áudio, mas e aí eu já tinha dificuldade de falar também, ainda de dificuldade de falar. E depois de mais uma meia hora, 40 minutos, a enfermeira veio e disse: "O meu plantão está encerrando, eu preciso te levar para o quarto." Voltei para o quarto e a Cláudia ficou um pouco chorosa. Eu disse: "A gente vai conversando por vídeo, a gente vai conversando ali por áudio, por vídeo, do WhatsApp, né? Então também essa facilidade." E chegando lá no quarto, eu logo já fiz o contato com ela, liguei para ela, fiz uma chamada de áudio, não de vídeo, e como ela estava um pouco apreensiva, um pouco deprimida por causa de toda a situação, por causa da doença, por causa de estar hospitalizada, eu comecei a cantar uns louvores com ela, ela cantava junto, eu comecei a cantar uns louvores e entoamos ali, eu com alguma dificuldade, alguns louvores, e só depois eu contei para ela que eu estava com muita dificuldade de respirar. Eu não lembro, 5 ou 6 louvores nós cantamos, e aí veio um café das 9 horas, eles servem um café, eu acho que para mim era um iogurte, e aí eu disse para ela, mami, eu chamo ela de mami, mami, eu vou desligar, vou tomar o meu iogurte, tu toma o que levaram aí para ti, e daqui a pouco a gente conversa de novo. Mas eu já disse isso também porque eu não aguentava mais de falar, de louvar o Senhor, de falar com ela, né? Por causa da respiração. E nesse tempo que eu desliguei, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, tu sabes, eu não aguento. A minha esposa está ali, ela está deprimida. Tira dela isso, Senhor. Derrama ali um anestésico do teu Espírito Santo, faz ela dormir. Eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou também debilitado, eu estou com dificuldades. E eu orei isso. E logo que eu terminei de orar, me veio na mente a lembrança de uma palavra de Efésios. Efésios no capítulo 5. Amai vossas esposas, ou amai tua esposa, assim como o Senhor amou a igreja e se entregou por ela. E logo na sequência o Espírito Santo me disse muito claramente assim: se for preciso, louva com ela até de manhã e de manhã morre. E essa palavra foi muito forte, eu comecei a chorar. Essa palavra foi forte, porque mesmo que eu tinha, entre aspas, razão de dizer: Senhor, eu não aguento. Senhor, eu estou com dificuldade. Senhor, tu sabes que eu não estou bem. A palavra de Deus, ela na sua essência, ela traz aquilo que é a realidade das nossas vidas. E aquilo que já está como ordenança
dada por Cristo. Embora a carta ao Efésios ela foi escrita por Paulo, Deus fala através dos seus, e é palavra de Deus. Então é o Senhor Jesus falando à sua igreja, falando aos seus servos. E ele está me chamando a atenção naquele momento e dizendo, tu tem que fazer isso. A tua função é amar a tua esposa, mesmo que tu morra, porque eu entreguei a vida pela igreja. E nós sabemos, quem crê no Senhor sabe que a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos membros. E ele deu a vida por sua noiva, ele deu a vida pelos seus. E isso está ligado com essa palavra de Efésios em que vai dizer que o marido precisa dar a vida pela esposa. Então dá a tua vida, morre por ela. Sabe, eu queria trazer essa palavra, eu vou ler depois o texto. Eu queria trazer essa palavra, o Espírito Santo tem me dado isso no coração nos últimos dias. Eu já há alguns dias era para fazer esse vídeo. Dizendo, querido marido, aí tu que tem a tua esposa e às vezes tu tem reclamado de algumas coisas. Talvez porque no teu coração não te agrade muito aquilo que tem acontecido, ou porque tu achas que ela traz um peso em determinados momentos, ou porque tu acha que está difícil aquilo que ela fala, aquilo que ela quer. Essa palavra também é para ti. Ama e entrega a vida por ela. Se tu precisa te sacrificar ao ponto de gastar a tua energia, de deixar de fazer coisas que tu gosta, de deixar de fazer coisas que tu amas, por causa da tua esposa, é isso que tu tem que fazer. É para te dar a vida por ela. Deus te entregou essa mulher. E Deus te deu ela em casamento e tu escolheu ela para casar e tu aceitou casar com ela. E tu, assim que tomou ela por esposa, tu te tornou com ela uma só carne. Então não tem como tu não amar a tua carne, ela é uma contigo. E não tem como tu não lutar pela tua carne, ela é uma contigo. Não tem como tu não lutar por ela de todas as maneiras e de todas as forças e de te sacrificar com ela. Lembra, como Cristo deu a vida pela igreja, tu precisas dar a vida por tua esposa. E eu chorei muito naquele dia. E depois que acabou o choro, eu orei pedindo perdão a Deus pelo que eu tinha dito e pelo que eu tinha orado, que eu estava em dificuldade para dar atenção para ela. E eu liguei várias vezes para ela de novo. E ela não atendia, e eu concluí no meu coração, Deus me deu a paz, que ela havia dormido, e a minha oração que eu disse, Senhor, dá um anestésico do teu espírito aí nela, faz ela dormir. E no outro dia, quando eu acordei, ela sempre acorda um pouco antes do que eu mandei uma mensagem para ela, ela já respondeu e disse que dormiu bem à noite, e que depois que a gente tinha feito os louvores, e ela tomou o lanche das 9 horas, ela adormeceu. Então, assim, Deus atendeu a minha oração. Eu não precisei de novo ficar mais um tempo falando, porque de fato a minha respiração estava ruim, eu estava com dificuldade. Mas Ele também me ensinou aquilo que eu já sabia, mas talvez não praticava na essência. Entrega a vida por tua esposa, assim como eu entreguei a vida pela igreja. Eu quero ler o texto de Efésios capítulo 5, a carta aos Efésios. Eu vou ler o 25 em diante. O 22 até o 24 fala do que a esposa precisa viver para o marido, como ela deve viver para o marido. E do 25 em diante, como o marido deve viver para a esposa. E é sobre isso que eu quero ler, porque é sobre isso que eu falei, que o Espírito me deu no coração de falar e de dar esse testemunho. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Portanto, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Você é uma só carne com a tua esposa. E se há problema no matrimônio, a responsabilidade principal é do marido.
Aquilo que a mulher reflete no casamento é reflexo de um comportamento do esposo. Claro, existem esposos que não são crentes, então a Bíblia também diz que a mulher crente, em silêncio, vai ganhar ele pro Senhor. Mas eu falo aqui para os crentes, você que é cristão, você que diz que crê no Senhor Jesus, essa é a tua função. Os problemas em casa, eles são primeiramente responsabilidade do marido, porque ele foi colocado no lar como sacerdote. Ele tem a obrigação de fazer com que o lar seja um lar santo, um lar sem mácula, um lar que vive dentro da perspectiva do Senhor e viva em intimidade com o Senhor, declarando palavras de bênção, declarando palavras relacionadas com a Bíblia, deixando de lado tudo aquilo que são picuinhas, deixando de lado tudo aquilo que são intrigas, mas buscando no Senhor e na sua palavra resolver todas as dificuldades que surgem, porque dificuldades surgem, dores surgem. Você talvez tenha razão até de reclamar, entre aspas eu vou dizer razão, porque você está numa situação difícil hoje de segurar toda a barra que está passando em casa, no lar. Mas, querido, a responsabilidade é tua, busca no Senhor a força, não busca na rua, busca no Senhor a força. Intimidade com Deus vai te dar a direção que tu necessitas para resolver as dificuldades do teu lar. Que o Senhor Jesus te dê graça, que o Senhor Jesus te dê força, que o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero orar contigo. Senhor Deus, esse homem que está me ouvindo agora, que é pai, que é marido e que está passando por dificuldades, Senhor, que talvez traz uma murmuração que nem eu aquela noite no hospital. Põe no coração dessa pessoa, Senhor, o reconhecimento de que ele é uma carne com a esposa e que é responsabilidade dele como sacerdote do lar fazer com que ela possa ser amada e que ela possa ser atendida em suas necessidades e que ele se sacrifique por ela e entregue por ela, entregue a sua vida por ela, dê a sua vida por ela, porque isso é uma responsabilidade dele assumida diante de ti, Senhor. Assim como a tua palavra diz que tu deu a vida por tua igreja, nós, maridos, precisamos dar a vida por nossas esposas e mantê-las firmes, com um firme fundamento de fé em ti, nossa rocha, nosso alicerce, nosso fundamento de vida. Senhor, abençoa, Senhor, cada um desses. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que a partir de hoje, cada um desses que está me ouvindo vai começar a viver pela palavra o amor real, o amor de Deus, o amor do Pai, o sacrifício de cruz que tu mesmo tivesse, Senhor, por suas esposas. E vão declarar nas suas famílias que tu és Senhor sobre a vida deles. E vão se submeter a ti, Senhor, no teu senhorio. E vão se submeter à tua palavra. E vão buscar integralmente e totalmente, com interesse de coração, o serviço do Senhor, a obediência ao Senhor e o amor às suas esposas, amor sacrificial. Louvado é o teu nome, santo é o teu nome, Senhor Jesus, em todo o tempo. Obrigado porque tu tens falado o meu coração também. Obrigado porque tens mudado o meu relacionamento com a minha esposa e tens me feito olhar na tua palavra a forma que eu preciso tratá-la e como eu tenho que me entregar no matrimônio a ela. Obrigado, Senhor Jesus, que tu és um Deus que cumpre as promessas, cumpre sobre a minha vida e cumpre sobre a vida desses que estão ouvindo. Louvado é o teu nome santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz que excede todo entendimento, paz que só o Senhor Jesus pode dar, paz que o mundo não dá. Ama a tua esposa, entrega a tua vida por ela.